Salve, queridos, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de ter uma aula no Centro de Mídias sobre o imperialismo no século XIX, né? Então, o que que é isso, prof? O que que é imperialismo no século XIX? O que que é isso? Então, para começar, gente, a gente precisa compreender duas coisas. Com quais espaços geográficos a gente vai estar trabalhando, ou seja, com quais lugares do mundo e com qual período, né? Bom, espaços: Europa, África e Ásia. Período é o século XIX, que vai, para quem não lembra, começa em 1801 e termina lá no ano de 1900, tá? Mas, prof, alguém poderia perguntar o que que é o tal do imperialismo? Se fosse para responder de uma maneira bem direta, gente, eu falaria assim para vocês, ó. O imperialismo foi o momento histórico em que diversos países europeus saíram para dominar a África e a Ásia, com o objetivo de obtenção de riquezas, de ampliarem seus territórios. Tudo bem? Esse é o imperialismo. A definição é essa: o domínio dos países europeus sobre África e Ásia. Domínio econômico, domínio político. Os objetivos, volto a dizer, obtenção de riquezas, de ampliação de territórios, não é? Poder. Ninguém domina ninguém à toa, gente. Ou sempre está procurando riquezas ou obtenção de poder político, enfim, ou por questões religiosas, mas nesse caso, o imperialismo, ele é por obtenção de riquezas, de ampliar mesmo territórios, tudo bem? Os países europeus dominando África e Ásia, tá certo? Mas, prof, o que estava acontecendo? Por que que eles saíram lá da Europa para dominar os continentes africano e asiático? O que estava acontecendo, professor? Isso é o contexto que a gente fala, né, gente? Então, qual era o contexto daquele período? O que estava acontecendo lá na Europa, mais ou menos, lá por volta de 1820, 1830? A Europa, gente, na época, era o continente mais desenvolvido do mundo, sem dúvida alguma, em termos científicos, artísticos, muitos escritores, literários, mas principalmente na questão industrial. A Europa já tinha uma indústria muito avançada em relação aos outros lugares, aos outros continentes. Enquanto que no Brasil, por exemplo, você tinha ainda um país escravista, vivendo basicamente do agronegócio, né? A Europa já estava com a indústria em pleno vapor. E precisava do quê? Precisava, de repente, de matérias-primas. E onde ia buscar essas matérias-primas para essas indústrias? Na África, por exemplo. Pensem comigo, ó. Você tem uma indústria têxtil, né? Uma indústria de produção de tecidos. Aí você precisa produzir algodão para nossa roupa. No caso aqui a minha não é, mas uma roupa de algodão. Aí você precisa da matéria-prima algodão. E de repente essa matéria-prima algodão pode ter na África, então você vai buscar lá. Compreende? Esse é o objetivo de você dominar um outro lugar. Beleza? Professor, mas por que chama imperialismo? De onde vem esse nome imperialismo? É que na época, gente, no século XIX, muitos dos países europeus ainda eram impérios, tinham impérios como sistema de governo, né? Então você tem, por exemplo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Italiano, tudo bem? É por isso que a gente fala imperialismo. Repetindo, imperialismo. Os países europeus saindo em busca do quê? Saindo em busca do domínio da África e da Ásia. Quais países europeus, professor? Vou citar alguns para vocês aqui, os mais importantes. Ó, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal. Ok? Só que chega um momento, gente, em que esses países europeus, eles começaram a se desentender. Por que começaram a se desentender, professor? Porque, ó, de repente o francês olha lá o alemão com mais terras do que ele na África e na Ásia. De repente o alemão olha o inglês com mais terras do que ele na África e na Ásia. E vocês sabem, né?
o mundo é regido por ganância, as pessoas são regidas por ganância, não é? Então, de repente, já começam ali a se desentender. Começam a se desentender e já começam a se preparar para uma guerra. E de que forma, professor, começam a se preparar para uma guerra? Investindo em indústrias bélicas. Vocês sabem o que é indústrias bélicas? Não? 1 segundo, 2 segundos? Não, né? São indústrias de armas, gente. Então, a partir de 1850, por exemplo, você vai ter uma Europa em que esses países europeus estão brigando pelos continentes africano e asiático, já prevendo uma guerra e construindo indústrias bélicas para inventar, ou enfim, aperfeiçoar armamentos pesados de guerra. É nesse momento, então, que vai surgir armas como metralhadora, granada de mão, lança-chamas, canhão de guerra, navios blindados, que são chamados encouraçados, né? Os dirigíveis. Depois, mais adiante um pouco, isso mais para frente um pouco, para avião, que depois vai ser adaptado para a guerra também. É por isso que depois, né, as consequências do imperialismo é justamente vai culminar na Primeira Guerra. Então, quando você pergunta por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, professor, em 1914, é justamente porque os países europeus estavam em intensas disputas pelos territórios africano e asiático. Sacaram? Então, gente, ninguém domina ninguém à toa. Então, quando você fala que o imperialismo é um sistema de dominação do continente europeu sobre o continente asiático e africano, ninguém domina à toa. Tá dominando ali para ampliar territórios, por riqueza, etc. Depois começam a brigar ali, depois começam a investir em armamentos e tudo para quê? Para guerrear. Ninguém guerreia à toa, gente. A guerra acontece por quê? Por poder, por territórios, etc. Sacaram? Então, é fundamental entender o básico do imperialismo para você entender por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial lá em 1914. Tudo bem? Grande beijo para vocês. Espero que tenha elucidado algumas questões e também gerado dúvidas, porque gerar dúvidas é muito importante, tá bom? Porque é através da dúvida que a gente questiona, pergunta e naturalmente aprende, tá?